Fala fera, você está no canal Física Arretada e nós vamos resolver o nosso segundo desafio arretado, onde essa questão foi tirada do livro Fundamentos de Mecânica do professor Renato Brito, fundador da editora e livraria Bestseller. Se você quiser encontrar esse livro, eu vou deixar aqui embaixo o link da Bestseller para que você possa desfrutar não só desse livro, como vários outros livros que a Bestseller oferece para vocês. Então vamos lá para a nossa questão. Se você, fera, caiu de paraquedas nesse desafio, eu sugiro que você leia a questão comigo, pausa o vídeo e tenta resolver. Caso você não encontre solução, você retorna que nós resolvemos juntos. Vamos lá? 4 automóveis A, B, C e D movem-se em uma estrada, todos com velocidade constante. A ultrapassa B às 8 horas, ultrapassa C às 9 horas e cruza com D às 10 horas. D cruza com B às 12 horas e com C às 14 horas. Determine a que horas B ultrapassa C. Primeiro, fera, o que você precisa entender é que quando a questão fala que um móvel ultrapassa outro móvel, dá a entender que esses dois móveis estão no mesmo sentido. Já quando a questão fala que um móvel cruza com outro móvel, dá a entender que esses dois móveis estão em sentidos opostos. Por exemplo, se A ultrapassa B, A está no mesmo sentido de B. Se A ultrapassa C, A também está no mesmo sentido de C. Mas o móvel A cruza com o móvel D. Então eles estão em sentidos opostos. O móvel D cruza com o móvel B, então eles estão em sentidos opostos. E ele quer saber a que horas o móvel B ultrapassa o móvel C. Outra coisa, fera, importante para iniciarmos essa questão é que eu vou considerar esse instante de tempo igual a 8 horas como sendo um instante de tempo inicial. Então eu vou considerar T igual a 8 horas como sendo o nosso tempo inicial igual a 0. Ou seja, eu vou considerar o seguinte: quando o móvel A ultrapassa o móvel B, nós teremos um instante T igual a 0. Tranquilo? Quando o móvel A ultrapassa o móvel C, isso foi às 9 horas, ou seja, 1 hora depois. Então eu vou considerar um instante T igual a 1 hora. Tranquilo, fera? Quando o móvel A cruza com o móvel D, isso acontece às 10 horas, ou seja, 2 horas depois. Então eu vou considerar um instante de tempo T igual a 2 horas. O móvel D cruza com o móvel B às 14 horas, às 12 horas, perdão. O móvel D cruza com o móvel B às 12 horas, ou seja, eu vou considerar um instante de tempo T igual a 4 horas. E o móvel D cruza com o móvel C, vamos anotar aqui, o móvel D cruza com o móvel C às 14 horas, ou seja, no instante de tempo T igual a 6 horas. Tranquilo, fera? Para facilitar nossas contas. Então vamos lá. A situação seria exatamente essa, né? Quando o móvel A ultrapassa o móvel B, eu vou considerar que eles estão na origem dos espaços. Então o carro C encontra-se numa posição S0 e o carro D encontra-se também numa posição S0. S0C para o carro C e S0D para o carro D. Perceba que A, B e C estão no mesmo sentido. E o carro D
está em sentido oposto. Então, fera, a nossa ideia inicial é que você escreva a função horária para cada móvel. Lembrando que nós estamos trabalhando com o movimento uniforme. Então, por exemplo, como ficaria a função para o móvel A? Ora, Taveira, a função do móvel A seria 0 mais a velocidade do móvel A vezes t. Tranquilo? A função horária do móvel B. Nós teríamos para o móvel B que a posição de B também seria 0, já que eu considerei o momento que o móvel A ultrapassa B como sendo um instante inicial, então eles estão na mesma posição, mais a velocidade de B vezes t. Para o móvel C, ficaríamos com S de C igual a S0C mais VC vezes t. E para o móvel D, ficaríamos com SD igual a S0D menos, porque o movimento do carro D é contrário ao nosso referencial, seria um movimento retrógrado, menos VD vezes T. Então, nós temos aqui, fera, as 4 funções horárias para os nossos móveis, tranquilo? Então, vamos começar a colocar em prática, né? Vamos começar a escrever o que a questão nos disse. Então, vamos lá, vem comigo. A questão falou, fera, que o móvel A ultrapassa o móvel C 1 hora depois. Então, vou escrever aqui em cima, ó. O móvel A ultrapassa o móvel C no instante de tempo t igual a 1 hora. Então, eu posso escrever o seguinte. Ora, Taveira, quando o móvel A ultrapassa o móvel C, eles ocupam a mesma posição. Então, S de A igual ao S de C. Quem é o S de A? É a velocidade de A vezes o tempo, que é igual a 1 hora. Quem é o S de C? Seria o espaço inicial de C mais a velocidade de C vezes o tempo, que também é 1 hora. Então, eu posso escrever que a velocidade de A menos a velocidade de C é igual à posição inicial de C. E aqui, fera, nós teríamos a nossa primeira equação. VA menos VC igual a S0C. Tranquilo? A questão também nos disse que o móvel A ultrapassa o móvel D no instante de tempo T igual a 2 horas. Então, o móvel A ultrapassa o móvel D em T igual a 2 horas. Ou seja, nós podemos escrever, fera, que nesse instante a posição de A seria igual à posição de D. Conclusão, velocidade de A vezes T igual a 2, igual a S0D menos a velocidade de D vezes 2. Conclusão, 2 vezes VA mais 2 vezes VD igual a S0D, ou seja, VA mais VD igual a S0D sobre 2. E aí, fera, nós teríamos aqui a nossa segunda equação. Deixa ela aqui guardadinha, tranquilão? A questão vai nos dizer que o móvel D ultrapassa o móvel B. O móvel D ultrapassa não. O móvel D cruza com o móvel B no instante de tempo T igual a 4 horas. O que significa dizer
que no instante de tempo t igual a 4 horas, a posição de D é igual à posição de B. Beleza, fera? Então, teríamos S0D menos VD vezes 4 igual a VB vezes 4. Lembra que o móvel B, ele parte da origem. Tranquilo? Então, eu posso escrever que 4 vezes VB mais 4 vezes VD, isso é igual a S0D. Conclusão, VB mais VD seria igual a S0D sobre 4. Tranquilo? Opa, faltou um 4 aqui, ó. 4VB mais 4VD. 4VB mais 4VD. Agora sim, igual a S0D. Ou seja, VB mais VD igual a S0D sobre 4. E aqui, fera, nós teríamos a nossa terceira equação. Tranquilo? VB mais VD igual a S0D sobre 4. E, por fim, a questão nos diz que o móvel D cruza com o móvel C no instante T igual a 6 horas. Ou seja, nós podemos escrever que nesse instante de tempo, a posição de D é igual à posição de C. Então, ficaríamos com S0D menos VD vezes 6 igual a S0C mais VC vezes 6. Tranquilo? Conclusão, eu vou ter que 6 vezes VC mais 6 vezes VD. Isso seria igual a S0D menos S0C. Tranquilo? Ou seja, a velocidade VC mais a velocidade VD igual a S0D menos S0C sobre 6. E aí, fera, aqui nós teríamos a nossa quarta equação. Tranquilo? Lembrando que a questão quer que você calcule o momento que o móvel B ultrapassa um móvel C. Então, temos aí 4 equações. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a equação 2 e vou subtrair da equação 1. Beleza, fera? Então, aqui, depois dessas 4 equações, depois dos 4 encontros, eu vou pegar a equação 2 e eu vou subtrair a equação 2 da nossa equação 1. Esse aqui seria o meu primeiro passo, tranquilo? Então, vamos lá comigo. Taveira, qual é a equação 1? A equação 2, seria VA mais VD igual a S0D sobre 2. E eu vou subtrair da equação 1. VA menos VC igual a S0C. Então, eu vou pegar essa equação 2 e vou subtrair da equação 1. E aí, nós ficaríamos com VA menos VA está fora. VD menos VC me daria VD mais VC. Isso igual a S0D sobre 2 menos S0C. E com isso, fera, nós ficaríamos aqui com a nossa quinta equação. Aqui nós teríamos a nossa quinta equação. Beleza?
Agora eu vou comparar exatamente essa minha equação 5 com a minha equação 4. Perceba que VD mais VC aparece na equação 5 e VC mais VD aparece na equação 4. Ou seja, se você comparar a equação 4 comparando a nossa equação 4 com a nossa equação 5, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que S0D menos S0C sobre 6 igual a S0D sobre 2 menos S0C. Então, ficaríamos com S0D sobre 2 menos S0C igual a S0D menos S0C sobre 6. Tranquilo? E aí nós vamos isolar isso aqui. Beleza, fera? Eu faria o seguinte, ó. Eu posso separar essa relação do lado direito em duas frações, tranquilo? Então, vou pegar o S0D sobre 6 e vou passar para o lado esquerdo. Então, ficaria com... Eu vou passar aqui para a próxima página para ficar mais espaço, tranquilo? Então, vou só escrever aqui. Olha só. Então, ficaríamos com S0D sobre 2 menos S0C igual a S0D sobre 6 menos S0C sobre 6. Já separei em duas frações, tranquilo? Então, ficaríamos com S0D sobre 2 menos S0D sobre 6 igual a S0C, que passa para o outro lado positivo, menos S0C sobre 6. Tranquilo? Então, o mínimo aqui entre 2 e 6 me dá 6. Então, teria 6 por 2, 3, beleza? 3 menos 1 me daria 2. Então, ficaria aqui com 2 vezes S0D sobre 6, tranquilo? Igual a 6 vezes S0C me dá 6. 6 menos 1 me dá 5. Então, eu teria 5 vezes S0C sobre 6. Conclusão. Eu corto aqui 6 com 6 e eu concluo que S0D seria igual a 5 vezes S0C sobre 2, beleza? S0D igual a 5 vezes S0C sobre 2. E aí, fera, aqui nós teríamos a nossa sexta equação. Tranquilo? E aí, o que é que a questão pede da gente? A questão, fera, quer que você calcule exatamente o instante de tempo que o móvel B ultrapassa o móvel C. Qual é o instante de tempo que o móvel B ultrapassa o móvel C? Ora, vamos escrever. Quando isso acontecer, a posição do móvel B vai ser igual à posição do móvel C. Lembra a função horária do móvel B? VB vezes T vai ser igual a S0C mais VC vezes T. Tranquilo, fera? VB menos VC vezes T vai ser igual a S0C. Conclusão, T vai ser igual a S0C sobre VB menos VC. E aí, fera, para esse intervalo, para esse instante de tempo aqui, aí nós teríamos a nossa equação 7. E aí eu vou atrás de achar exatamente essa relação, essa diferença, na verdade, VB menos VC.
Onde é que eu posso achar essa diferença VB menos VC? Aí nós vamos voltar aqui, ó. Se você pegar a nossa equação 3 com a nossa equação 4, eu posso achar a relação VB menos VC. Tranquilo? Então, eu vou pegar a nossa equação 3 e subtrair da nossa equação 4. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Pegando a nossa equação 3 e subtraindo da nossa equação 4. Quem seria a nossa equação 3? Vou colocar aqui de lado, ó. A nossa equação 3 seria VB mais VD igual a S0D sobre 4, beleza? E a nossa equação 4 seria VC mais VD igual a S0D menos S0C sobre 6. Só conferindo, ó. Equação 3. VB mais VD igual a S0 sobre 4. Tá aqui. Equação 4. VC mais VD igual a S0D menos S0C sobre 6. Tá aqui. Então, eu vou pegar essa equação de cima, fera, e vou subtrair com essa equação de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Quando eu fizer a subtração, eu vou ter que VD menos VD tá fora. Então, vamos ficar com V de B menos V de C igual a S0D sobre 4 menos S0D menos S0C, isso tudo sobre 6, tranquilo? Então, eu achei exatamente a diferença VB menos VC, que nós vamos escrever aqui, ó, tá? Para não ficar apertado, eu vou passar essa relação para a próxima página. Olha só, então eu vou ter o seguinte, que VB menos VC vai ser igual, só retornando, S0D sobre 4 menos S0D menos S0C, isso tudo sobre 6. Tranquilo, fera? Então, eu vou ter que VB menos VC vai ser igual a S0D sobre 4 menos S0D sobre 6 mais, menos com menos dá mais, S0C sobre 6. Tranquilo? Então, eu vou ter que VB menos VC vai ser igual. O mínimo, fera, aqui entre 4 e 6 vai me dar exatamente o mínimo 12. Tranquilo? Então, o mínimo entre 4 e 6 me daria exatamente o mínimo 12. Então, vou colocar aqui, ó, 12. 12 por 4, fera, me dá 3. 3 vezes S0D, 3S0D. Se eu pegar 12 sobre 6, me dá 2. Vezes S0D, me dá 2. 3 menos 2 vai me dar aqui S0D. Então, essa diferença aqui vai me dar S0D sobre 12. Mais S0C sobre 6. Tranquilo, fera? Então, nós achamos aqui a diferença VB menos VC. Tranquilo? Mas se você prestar atenção, S0D, se a gente volta aqui para a nossa equação, cadê você? Nós descobrimos aqui, achei, na equação 6, que S0D é igual a 5S0C sobre 2. Então, na nossa equação 6, S0D igual a 5 vezes S0C sobre 2.
Então eu vou substituir exatamente aqui, ó. Beleza? Esse S0D é igual a 5 vezes S0C sobre 2. Então, continuando nossas contas, VB menos VC igual, substituindo aqui, eu vou ter 5 vezes S0C sobre 24 mais S0C sobre 6. Conclusão, VB menos VC vai ser igual. O mínimo entre 24 e 6 me dá 24. 24 sobre 24 me dá 1. Vezes 5 me dá 5. 24 sobre 6 me dá 4. 4 vezes S0C me dá 4. Tranquilo? Conclusão, VB menos VC me daria 9 vezes S0C sobre 24. Beleza, fera? Olha que conta maravilhosa, hein? Olha que beleza! VB menos VC, 9S0C sobre 24. Lembrando que eu quero calcular o tempo. Se nós queremos calcular o tempo, onde tem VB menos VC, eu vou substituir pelo que nós acabamos de achar. Então seria o seguinte, tá vendo? O tempo, um instante em que o móvel B ultrapassa o móvel C, é S0C sobre VB menos VC. Então esse instante de tempo seria S0C sobre VB menos VC. Me daria 9 vezes S0C sobre 24. Fera, eu posso cancelar aqui S0C com S0C e esse instante T seria exatamente 24 sobre 9 horas. Beleza, fera? 24 sobre 9 horas. Que nós podemos simplificar. Eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Isso me daria 8 terços de hora. Ora, Taveira, mas se eu quiser, eu posso escrever da seguinte forma. 8 terços de hora é a mesma coisa que 6 mais 2 sobre 3. Tranquilo? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 6 terços de hora mais 2 terços de hora. Conclusão, esse instante de tempo T seria 2 horas mais 2 terços de hora. Ora, fera, 2 terços de hora corresponde exatamente a 40 minutos. Conclusão, o instante de tempo que o móvel B ultrapassou o móvel C seria um instante de tempo 2 horas e 40 minutos. Seria um instante de tempo 2 horas e 40 minutos. Conclusão, o móvel B levou 2 horas e 40 minutos para ultrapassar o móvel C. Mas lembre-se, nós consideramos o instante T igual a 8 horas como sendo um instante inicial 0. Então, se nós começamos a estudar o movimento às 8 horas e o móvel B ultrapassou o móvel C 2 horas e 40 minutos depois, essa ultrapassagem aconteceu às 10 horas e 40 minutos. Se nós começamos a estudar o movimento às 8 horas e o móvel B levou 2 horas e 40 minutos para ultrapassar o móvel C, essa ultrapassagem ocorreu às 10 horas e 40 minutos. E aí, fera, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a
Alternativa C. E aí, fera, o que você achou desse desafio? Se você achou o desafio arretado, deixa o seu like, inscreva-se no canal e comenta embaixo o que você está achando dessa playlist. Eu devo continuar? Tá bom? Vamos embora. Eu encontro você no nosso próximo desafio. Até a próxima. Valeu!